Estamos aqui para mais uma aula de filosofia e hoje vamos tratar do liberalismo e o neoliberalismo dentro do liberalismo clássico. Então, o liberalismo e o neoliberalismo, a gente vai tratar da parte 1. E o objetivo dessa aula de hoje é a gente meio que entender o que é esse liberalismo clássico, da onde que vem essa ideia que a gente chama de liberalismo clássico dentro da história da filosofia. Então, o objetivo é compreender o que é liberalismo, contextualizar o surgimento desse liberalismo, conhecer algumas teorias vinculadas a esse liberalismo e analisar os princípios políticos e econômicos do liberalismo clássico. Vamos, então, à nossa primeira interferência, que seria democracia e participação popular. Então, no processo político, a gente deveria visitar o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, para a gente saber como ocorre esse processo político, da onde que vem esse processo político, como que se elabora o princípio das eleições, como que é essa questão da participação do candidato a um processo eleitoral, seja ele do legislativo, do executivo, né, e assim por diante. Como é que funciona a participação nestes processos? Quem é eleito, quem não pode ser eleito? Quantidade de voto. O mais votado realmente será o eleito ou não será o eleito. Então, a gente critica muito as eleições americanas, mas é bom lembrar que no Brasil, nem sempre o mais votado é o eleito. Então, esses detalhes, essas situações, a gente tem que estar atento. Claro que quando a gente faz uma crítica aos Estados Unidos, a gente faz uma crítica com relação ao poder executivo, que é o presidente. Aqui o nosso é um voto direto, mas quando se trata do legislativo, que é vereador, deputado estadual, deputado federal, senadores e assim por diante, as coisas para nós também não é tão clara. Então, existem casos aí de cidades ou de estado, onde praticamente o segundo mais eleito, onde tem lá mais de 15 vereadores, o segundo mais eleito, por exemplo, o terceiro mais eleito, mais votado melhor, o mais votado não é eleito. Então, tem que tomar alguns cuidados aí. E temos caso, por exemplo, de vereador que com 3, 4 votos, 2 votos, assumiu uma Câmara de Vereador. Então, a gente tem que repensar essa situação aí, né, também em termos eleitorais, conhecer um pouquinho esse processo, o que ocorre. Definição de liberalismo, tem uma doutrina baseada na liberdade individual. É uma doutrina baseada na liberdade, principalmente no campo político, econômico, religioso e intelectual. Ou seja, contra a ingerência e atitude do poder do Estado, do poder estatal na vida das pessoas. Qualidade ou de um caráter liberal, tem aí uma profunda interferência na vida individual da pessoa, não é liberalismo. Então, seguindo aqui, vamos ao primeiro do dia. A partir da definição do dicionário, o liberalismo, podemos afirmar que é o quê? Letra B. Então, é uma doutrina baseada na liberdade individual e, portanto, contrária à intervenção do poder estatal no campo da economia, religiosidade, política, tal, e assim por diante. Vamos a um contexto histórico, ou seja, do século XVII e XVIII, que nasce essa ideia liberal. A fonte liberal está no iluminismo. Então, iluminismo, liberdade, igualdade, fraternidade, Revolução Francesa, todo aquele contexto na Europa, é ali que está o fundamento do liberalismo. Aí, ele passa pelo uso da razão. E o uso da razão é mais valorizado do que a religião. Porque até a gente tinha o feudalismo lá atrás,
E no feudalismo, o que era importante era a religião. Agora não é mais. Agora o que passa a ser importante é simplesmente a razão humana, ou seja, o racionalismo. E vai fazer uma crítica muito grande ao absolutismo e aos privilégios da nobreza. Então, vão fazer uma crítica muito grande ao rei absoluto, e principalmente ao privilégio das pessoas ricas, da nobreza. Né? E aí nós temos uma percepção bem clara dos direitos básicos do ser humano, que é o que? Liberdade, direito à propriedade, liberdade e principalmente liberdade, em todos os seus âmbitos, político, econômico, social, religioso, enfim, que o Estado não intervém na vida da pessoa. E um outro contexto histórico aqui é a ascensão da burguesia, é o aparecimento, não vamos chamar nem de classe social, mas deste novo ascender desse neto que existe, que é chamado burguesia, que são os burgos que vão viver na cidade e de lá vão tirar seu sustento. E, por último, a Revolução Industrial e o desenvolvimento do capitalismo, onde o capitalismo vai ganhar um impulso, a questão do dinheiro, do comércio, da questão do industrialismo, o acúmulo de riqueza, capital, criação de necessidades humanas e assim por diante. O primeiro grande teórico que a gente pode colocar é John Locke, conhecido como pai do liberalismo. E ele vai tratar disso no seu segundo tratado sobre o governo, né? Carta sobre a tolerância. É nessa obra que ele vai tratar desse liberalismo. Liberdade, igualdade e fraternidade, que havia acontecido na Revolução Francesa, agora vem o liberalismo. E John Locke é o que vai aprofundar e fundamentar todo esse liberalismo em sua obra Carta sobre a Tolerância. Montesquieu também, que é de 1689 a 1755, né? Ele vai fazer uma crítica muito grande ao absolutismo e ele vai criar a teoria da tripartição dos poderes, que está na sua obra O Espírito das Leis, que é o poder executivo, o poder legislativo e o poder judiciário. Ele vai criar essa tripartição, onde cada poder é independente e cuida dos outros dois. E assim por diante tem que haver uma interação entre esses poderes. Próximos teóricos é Voltaire, 1694, 1778. A defesa das liberdades civis, principalmente nas expressões religiosa, expressões de comércio e assim por diante. Então, expressão religiosa, expressão religiosa, expressão de comércio, liberdade. Então, toda a nossa expressão. E ele vai fazer isso no seu tratado sobre tolerância, né? E são cartas filosóficas que ele escreve. Muito importante esse processo, porque a liberdade de expressão, a liberdade religiosa e a liberdade de comércio vai estar muito evidente, que está em discussão até hoje. Né? Vários países ainda estão com problema nessa área e precisam resolver essa área para que resolva suas vidas. Né? Então, esse processo de Voltaire ainda continua, a defesa das liberdades civis, né? E daí temos outro filósofo aí de 1737, 1809, que é Thomas Paine. Thomas Paine ele vai fazer o governo é um mal necessário. E ele vai trabalhar muito o senso comum, aquele senso comum do dia a dia, aprender com as pessoas aquilo que as pessoas estão falando, o que há de verdade nessas falas e que não há de verdade. Então, se as pessoas estão dizendo que o governo é ruim, então ele vai buscar nesse governo por que ele é ruim, quais são... E aí, é interessante que em Paine vai sair a questão das pesquisas populares, ou a pesquisa de opinião. O senso comum tem peso, o senso comum precisa ser ouvido, porque nós viemos até agora de um processo de reis absolutos, reis totalitários, reis que tinham uma comunicação com Deus que a gente não podia nem sequer questionar. E agora nós vamos ter que ouvir as vozes da massa, e essa massa interfere nesse processo governamental.
Então, o governo é um mal necessário. O governo é mal, mas ele é necessário. Mal no sentido de não fazer a gestão da coisa pública adequada. Não no mal de maldade, porque o mal de maldade já está passando, já não está mais tão acontecendo. As aristocracias, os poderes reais já estão sendo colocados em dúvida, né? Ora, visto que logo em seguida aí nós vamos ter 1808, nós vamos ter a questão política no Brasil, de independência da escravatura, independência não, libertação da escravatura, a gente vai ter logo em seguida 89 a proclamação da República, a gente vai ter todo aquele problema de Dom João VI voltando para a Europa para resolver os problemas reais, quer dizer, a situação real já está em crise. Próximo pensador, Adam Smith, muito famoso, de 1723 a 1790, né, a ideia dele de livre mercado. Deixa fazer, deixa acontecer. Né? Uma mão invisível, que aí, essa mão invisível é a mão do Estado. Existe uma mão invisível na nossa sociedade coordenando todo esse processo político. Esta mão invisível é a mão do Estado. Deixa fazer, deixa acontecer, enfim, o Estado apenas é um processo político. O Estado não tem que ter riqueza, o Estado não tem que ter empresa. O Estado é o Estado e o Estado não pode ter essas riquezas. O Estado tem que gerir só. Quem tem que fazer riqueza, quem tem que ter empresa, quem tem que gerir o Estado no processo econômico é os empresários. E a gestão política fica só para o político. Né? Stuart Mill. De 1806 a 1873, ele vai fazer o Stuart Mill vai fazer a defesa das liberdades individuais e alerta sobre a tirania da maioria. Olha, cuidado com essa história de democracia. Cuidado. Essa história de democracia é a ditadura da maioria. Tirania da maioria. Por exemplo, eu faço uma votação numa sala de aula com 40 alunos. 21 vota na opção A. Mas esse 21, será que alguém não manipulou essa decisão? Isso é a tirania da maioria. E aqueles 19 vai ter que aceitar a ditadura desses 21? Então, cuidado com essa ideia de democracia. Essa ideia de democracia não é uma ideia muito assim salutar, não. Ela tem sérios problemas. Então, ele vai alertar para esse processo dessas liberdades individuais que nos leva a um processo de democracia, e esse processo de democracia de 50% mais um tem que ser questionado. E aí ele fala da tirania da maioria. Né? Vamos a um quiz de hoje. As ideias liberais surgiram como desdobramento do iluminismo. Sobre esse contexto, é correto afirmar que a letra certa é a letra A. O iluminismo destaca-se em primazia da razão, em oposição à religião e ao dogma. Então, vai fazer oposição às religiões, aos dogmas religiosos e assim por diante. Tá? Seguindo, então, aqui o princípio do liberalismo clássico, tem aqui a defesa dos direitos naturais. Quais são os direitos naturais? A vida, a liberdade, o princípio de que cada um tem o seu processo de construção de razão, de conhecimento. Né? Os direitos naturais são aqueles que estão ligados à natureza do indivíduo. Né? Anteriormente, a sociedade era bastante universal, agora ela é individual. Né? Não tem mais o sentido religioso. Exemplo, a vida é primordial agora. A vida humana, a minha liberdade, a minha igualdade, meus direitos, direito à propriedade, direito à felicidade. Então, não só minha, mas de todos que vivem, dos meus que vivem ao meu lado. Então, isso é os direitos naturais. Principalmente a questão da liberdade, da igualdade de direitos, da questão política,
da questão da propriedade e a busca de ser feliz. Esses são os direitos mais naturais que eu tenho. Tendo como fim a ausência de coerção. O que é coerção? É ser pressionado, é ser coagido. Então, não ter isso. Todos têm igual direito na busca da felicidade. Exemplo, liberdade de ir e vir. Agora vai fazer parte desse direito clássico, né? Liberdade de consciência. As pessoas não têm que dizer para você o que é pecado, é você que tem que despertar essa consciência de pecado. Liberdade religiosa, vou para a religião que eu quero, ninguém mais me obriga. Liberdade de expressão, eu posso falar. Cuidado aqui para não ofender. Então, a minha liberdade vai até onde eu não atrapalho. Liberdade de ação, de comércio. Então, esse é o liberalismo que vai acontecer agora nessa nossa sociedade. É esse liberalismo que vai acontecer. A partir daí, a gente tem uma situação muito própria. Qual que é a situação muito própria? Agora a gente tem aí, princípio clássico. Posso não concordar com nenhuma das palavras que dizeis, mas defenderei até a morte o vosso direito de dizê-las. E isso é interessante, que Voltaire vai dizer. E aí a gente tem aqui também os princípios da liberdade, os direitos fundamentais, a Carta de Tolerância, né? Aqui a gente tem a função do Estado, que é proteger o cidadão nos seus direitos naturais, que é muito importante isso, né? Tem aqui também um quiz sobre o princípio do liberalismo clássico. Não é possível afirmar que, letra B, o Estado deve ter função decorativa, tá? Não é bem isso. Os princípios de liberalismo clássico. Liberalismo deixa fazer, deixa acontecer, já falei, de Adam Smith, Adam Smith fez isso. A defesa do comércio, já falei, direito à propriedade, já falei, e assim por diante. E aí tem um texto de Adam Smith, dá uma pequena pausa no vídeo para você ler esse texto. Texto de 2 páginas. E aí vem o quiz, né? O pensamento de Adam Smith, né? Defendia o quê? Claro, liberdade para os indivíduos, e liberdade realmente é questão econômica. Foi aí então que nós vimos nessa aula de hoje, buscamos a definição de liberalismo, contextualizamos as ideias liberais, conhecemos alguns teóricos e analisamos alguns princípios clássicos do liberalismo, principalmente na área econômica, na área social, na área política. Ok? Então, liberalismo clássico, muito importante a gente entender esse conteúdo para que a gente entenda um pouco de como funciona esta sociedade. Até uma próxima aula. Tchau, tchau.